Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Louvo a Deus nesta manhã, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez nos alimentando com esta palavra maravilhosa, com esta porção que vem do alto para nós, para a nossa vida, para nos abençoar, para nos alimentar e nos fortalecer a cada dia. A minha oração neste momento é que a bênção do Senhor esteja na sua vida, que a presença de Deus permaneça com você, que a harmonia esteja no seu lar, que você possa ter motivos nesse dia de agradecer ainda mais. Ao amanhecer, quando eu acordo, eu costumo dizer: bom dia, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa vida, por mais um dia, pelo ar que respiro, pelo prazer, pelo privilégio que temos de estar vivo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. E obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho de transmitir a Tua palavra, compartilhar com meu irmão, minha irmã, cada inscrito desse canal, cada pessoa que esse vídeo vai ser chegado. Muito obrigado pela sua participação. E se você puder, deixa seu gostei, comenta, compartilha com mais alguém. É muito bom saber que você está aqui. Hoje a nossa leitura, nós estamos hoje na leitura do capítulo 5. Nós estamos no capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo João, que nós estamos fazendo essa caminhada dessa leitura maravilhosa. Se você não acompanhou desde o início, volta os vídeos aí que você vai encontrar. E nós temos aqui que a epístola do apóstolo João, como está escrito, já está dizendo o seu nome, o autor foi João. Ele tem o tema de verdade e justiça, e ele foi escrito entre os anos de 85 a 95 depois de Cristo. E nós já vimos aqui que João foi apóstolo de Jesus, andou com Jesus, conviveu com todos os ensinamentos do Senhor Jesus, e ele tem autoridade espiritual para estar nos ensinando. E isso é muito bom saber que nós temos porções da palavra de Deus ao nosso alcance, para nós podermos nos alimentar a cada dia. Deus continue te abençoando. E vamos então à leitura. Pegou a sua Bíblia? Não pegou? Não tem problema, eu leio para você. É muito bom saber que você está aqui. Então vamos lá. Capítulo 5 é a nossa leitura. Nós já estamos no último capítulo da primeira epístola de João. Capítulo 5, nós estamos no versículo de número 13. Nós terminamos, o vídeo de ontem terminamos no versículo 12. Hoje nós vamos ao versículo de número 13. E eu vou fazer essa leitura agora. Vamos lá? Diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Nós vamos ler até o versículo 17. Eu vou repetir essa leitura. Do versículo 13 nós estamos, não é? Vou repetir. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Fica gravado com você essa palavra no dia de hoje. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Olhe que palavra maravilhosa o apóstolo João continua a nos ensinar no dia de hoje. Nós temos a preciosidade, o privilégio e o prazer e a oportunidade de estarmos aqui em mais um devocional na intenção de compartilhar esses ensinamentos
e compartilhar a palavra que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. O Senhor fala comigo agora e eu transmito para você e eu escuto a minha voz. Então eu sou abençoada 2 vezes. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós encontramos aqui, e uma certeza eu tenho, e eu quero compartilhar com você essa certeza. Eu tenho a certeza que eu tenho aqui comigo a presença real e viva do Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. E eu tenho certeza que esse mesmo Espírito que está falando comigo aqui, ele está com você aí nesse momento. Eu tenho certeza que você nesse momento está sentindo a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial na sua vida. Eu creio nisso. Creia, o Senhor está te alcançando neste momento. Ele está respondendo às tuas orações. Creia que as mãos do Senhor estão estendidas sobre você. Não importa o que você esteja passando nesse momento. O importante é que você tenha a presença de Deus aí com você. Aí você vai dizer, missionária, você não sabe o que eu estou passando hoje. Não sei mesmo não. Mas há um médico dos médicos, há um Senhor que cuida, ao Senhor que cura, ao Senhor que muda as estações. E Ele está dizendo para você, nesse momento, continue crendo, continue confiando. Lembre de Daniel, que orou 21 dias até que a resposta chegasse até ele, mas que Deus já havia enviado o anjo com a resposta. As pedras vão sair do caminho, os muros vão ser derrubados e você receberá a sua bênção no momento certo, na hora certa que o Senhor preparou. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos continuar então. Nós estamos lendo o capítulo 5 da primeira epístola de João, a partir do versículo de número 13, que é a nossa leitura de hoje, não é isso? A partir do versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí a gente vai aqui para alguns comentários e a gente encontra uma coisa interessante. João declara nesse versículo 13 que seu propósito ao escrever esta epístola, tudo na vida tem que ter propósito. Qual é o nosso propósito nesse devocional? Transmitir a palavra de Deus, ser abençoado através da palavra de Deus. É prover ao povo de Deus o ensino bíblico sobre a certeza da salvação. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem, eu não acredito em mais nada. Eu até acreditava, mas não acredito mais. Tenha certeza, Jesus vai voltar. E o apóstolo João, ele declara, o propósito ao escrever esta epístola é prover ao povo de Deus o ensino bíblico. Isso é maravilhoso. Nós nos alimentamos todo dia. Hoje você já deve ter tomado seu jejum, seu café da manhã. Já deve estar pensando no lanche, no almoço, não é? Pois é, nós precisamos também nos alimentar espiritualmente. A nossa vida espiritual precisa ter alimento. E o apóstolo João faz isso através dessa epístola. E aí, diz aqui, para uma exposição, vamos ver que nós encontramos no versículo 14 desse capítulo 5, que diz assim, ó. Olha o versículo 14, o que é que diz? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos, quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Ah, missionária, mas será que tem pessoas que pedem que não é vontade de Deus? Quando você pede, você está necessitando. Agora, tenha o cuidado de saber que quem tem o poder, quem é o primeiro é Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus. Por quê? Existe a vontade permissiva. Deus muitas vezes permite que coisas aconteçam conosco. Porque com o objetivo de nos ensinar uma lição, não é? Com o objetivo, aconteceu isso comigo. Uma vez eu pedi permissão a Deus para ir trabalhar secular. E Deus me permitiu. Foi ruim para mim? Não, foi bênção na minha vida. Porque ali, quando eu vi as coisas tão
tão difíceis para mim. Eu perguntei a Deus e Deus me respondeu e disse, eu te coloquei aqui, quer dizer, eu te permiti você vir para aqui, mas eu te permiti com uma missão de você falar da minha palavra aqui nesse lugar. E foi o que aconteceu. Na hora certa, no tempo certo, Deus me tirou daquela empresa e hoje eu estou aqui para a glória e para a honra do nome do Senhor, agradecida a Deus. Mas a melhor permissão não é a vontade, não é a permissiva, eu acho que é a perfeita. Quando a perfeita vontade de Deus, ela é a melhor para a minha vida e para a sua vida também. E aí, olha aqui, diz o versículo 14. E esta é a confiança que temos. Qual é a confiança que temos? Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. Nós estamos com vontade de fazer alguma coisa, nós pedimos a Deus. Nós oramos, nós clamamos, nós fazemos os nossos pedidos. E Deus, Ele nos ouve. E Ele nos ouve. E o interessante é que Ele tem tanto cuidado de mim, de você, que Ele nos atende. Olha que preciosidade. Como é bom servir a esse Deus. Mas por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós recebemos a Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos o abraço do Espírito Santo de Deus. Nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus nos ajudando, nos alertando e nos ensinando nesse caminho para um dia chegarmos ao céu. Olha só. E aí diz aqui, ó. Nas nossas orações devemos submeter-nos a Deus, é a vontade perfeita de Deus. E orar para que a sua vontade seja feita em nossa vida. Em muitos casos, conhecemos a vontade de Deus pelo que está revelado nas Escrituras. Noutras ocasiões, ela fica clara somente à medida que a buscamos sinceramente. Uma vez conhecida a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto, podemos orar com confiança e fé. Quando fazemos assim, sabemos que Ele nos ouve e que seus propósitos para nós serão cumpridos. Que coisa maravilhosa isso! Isso é precioso para nós, entendermos que nós temos o privilégio de termos um caminho aberto. E quem abriu esse caminho? Jesus Cristo, para termos acesso a Deus. Quando Deus manda Jesus Cristo vem a esse mundo para abrir caminho para Deus. E nós podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E contarmos a eles as nossas necessidades, com a confiança, com a fé, crendo sinceramente de que Deus é o que faz e que vai nos responder. E eu creio que hoje Deus está me respondendo. Eu creio que hoje Deus está te respondendo também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. É maravilhoso entender a vontade de Deus na nossa vida. E aí nós estamos no versículo de número, no capítulo 5, no versículo de número 14, agora o versículo de número 15, e nós vamos até o 17, diz: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E isso é maravilhoso, isso é a constatação de que nós oramos com fé, e que Ele nos ouviu, e que Ele nos atendeu com a sua vontade perfeita na nossa vida, certo? Se alguém vir seu irmão cometer pecado, olha que coisa preciosa isso aqui. Se alguém vir seu irmão cometendo pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Quando a gente vê o nosso irmão pecando, e se ele chegar para nós e dizer assim, puxa, eu estou perdido, eu pequei, eu sei que eu pequei, ajude, ore por ele, peça a Deus que ouça a sua oração, porque ele também está pedindo perdão, e Deus vai perdoar, Deus vai alcançar. E aí diz aqui, ó, há pecados para a morte, por esse não digo que ore. Por quê? Há pecados que não há perdão. A Bíblia diz que se nós pecarmos contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então a gente tem que ter consciência e sabedoria dada por Deus. Se alguém vem dizer assim, um dia eu ouvi um pastor falando, o pastor Josué Brandão, ele falando exatamente sobre essas coisas assim, que a pessoa chega e diz, eu pequei contra o Espírito Santo, mas eu quero evangelizar, eu quero servir a Deus. Como é que você pecou contra o Espírito Santo? Quando você peca contra o Espírito Santo, sai à vontade. O Espírito Santo é que nos conduz a ter esse desejo de servir a Deus.
Olha só, então isso é a prova de que você não pecou. E ele dizia, você não pecou não. Olha só que coisa maravilhosa. E aí se ora por essa pessoa, ajuda essa pessoa a ter a sua fé acrescentada. E isso é poderoso, isso é maravilhoso na nossa vida. Isso é gratificante, esse é um momento, é alegria para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a gente chega ao versículo 17, que é o final da nossa leitura do dia de hoje. Toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Vou achar aqui um comentário que tem aqui. Os comentaristas, eu estou na Bíblia de aplicação pessoal. Os comentaristas diferem extensamente em seus pensamentos a respeito do que seja este pecado que leva à morte. E se a morte que ele causa é física ou espiritual. Na minha opinião, eu agora aqui, Ivailza, o que vem ao meu coração é que existe pecado, existe morte física, né? Você morre, puf, acabou, morreu. Fulano morreu. Mas existe a morte espiritual. E eu acho que a morte espiritual ainda é pior. Porque a morte espiritual nos tira do caminho de morar com Deus. Se morremos com Cristo, nós vamos viver com Cristo. Mas a morte espiritual não. A morte espiritual é perigosa. Ela nos afasta de Deus. Paulo escreveu que alguns cristãos morreram porque participaram da Santa Ceia indignamente. Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em 1 Coríntios, você pode ir lá. Capítulo 11, versículo 27 ao 30. E Ananias e Safira foram feridos de morte. Por quê? Porque eles mentiram para Deus. Mas eles estavam diante dos apóstolos. Mas eles mentiram para Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo resulta na morte espiritual. Olha só, vamos ver o que diz Marcos 3:29. Será o que é que diz lá no Evangelho de Marcos 3:29? Se você puder, você abre, volta aí, vai lá para os Evangelhos, é o segundo Evangelho. Mateus, Marcos, certo? Marcos, aqui, Marcos capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3. Quer ver o que diz aqui? Marcos 3, estou achando. Marcos 3, o versículo de número 29. Marcos 3 e 29. Diz assim, ó. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Por que ele estava escrevendo isso? Porque diziam que Jesus tinha espírito imundo. Olha só. E aí, a gente vai aqui, a blasfêmia. E o livro de Hebreus descreve a morte espiritual da pessoa que se rebela contra Cristo. Nós temos aqui no canal, lendo e meditando o livro de Hebreus. Você pode voltar aos vídeos, mas você encontra em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. João estava provavelmente se referindo às pessoas que deixaram a comunhão cristã e se uniram aos anticristos, aqueles que não acreditavam mais que Jesus era o Cristo. É o Cristo. Ao rejeitar o único modo de salvação, estas pessoas estavam colocando a si mesmas fora do alcance da oração. Na maioria dos casos, porém, ainda que soubéssemos qual é o pecado terrível, não teríamos nenhum modo seguro de saber se uma certa pessoa o cometeu. Então, devemos continuar orando por nossos amados e por nossos irmãos e irmãs em Cristo, certo? Deixando o julgamento de lado. A nossa obrigação como cristãos, como família de Deus, é orar uns pelos outros. Então, nós chegamos agora a esse último versículo da nossa leitura de hoje, que foi a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 13, ao versículo 17. E João faz distinção entre os dois tipos de pecado. Primeiro, pecados menos graves, que ocorrem inconscientemente ou sem a pessoa querer e que não levam imediatamente à morte espiritual. Segundo, pecados terríveis, evidenciando rebelião deliberada contra Deus e sua palavra, resultante da morte espiritual ou conducente a ela e à separação da vida de Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Existe morte material e morte espiritual. E enquanto estamos aqui e podemos orar uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros e ajudar nessa caminhada
que estamos aqui, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus até o dia em que nos encontraremos com o Senhor Jesus. Continuemos crendo na palavra de Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus é o Todo-Poderoso. Deus continue abençoando a você e a sua família, te guarde, te dê um dia maravilhoso. E faça a leitura desse texto outra vez. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, se alimente a cada dia com esse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Não esquece, deixa seu gostei, comenta e compartilha. É muito bom saber que você está aqui. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.